Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler lá em Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Eu quero compartilhar com você esse texto da palavra de Deus. Mateus 25, de 1 a 13. Mateus capítulo de número 25, versos de 1 a 13. Compartilhe a sua Bíblia com quem estiver do seu lado. Vamos ficar de pé, queridos, vamos. Você vai ficar sentado uns 20 minutos depois. Mateus 25, verso de 1 a 13. Diga para a pessoa que está do seu lado o seguinte: esteja preparado. Fale para ela. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Esteja preparado. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela ser pega desprevenida. Não seja pego desprevenido. Veja o que diz a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ainda de pé. Espírito Santo, Pai querido, nessa noite nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa sondar os nossos corações, sondar as nossas vidas, de cada homem, mulher, rapaz e moça que está neste santuário, e que o Senhor possa trazer, ó Deus, para o nosso coração um despertamento, que o Senhor possa trazer para nós um quebrantamento, que o Senhor possa trazer para nós uma mudança de vida, de maneira, ó Deus, que nós, ao ouvirmos a Tua palavra, possamos permitir que ela trate o nosso coração, que ela transforme o nosso caráter, que ela nos leve a um comprometimento contigo. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, repreende nesta hora, e na autoridade do teu nome nós repreendemos nesta hora, todo espírito de incredulidade, de distração, todo espírito que resiste à ministração da tua palavra, nós os repreendemos em nome de Jesus, que os céus se abram sobre as nossas vidas nesta noite, e que a tua graça, que o teu favor seja manifestado, mais uma vez, salvando, trazendo quebrantamento e transformação no nosso meio, em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Podemos assentar, queridos. Eu quero pedir a você que está aqui, que não converse com a pessoa que está do seu lado, especialmente lá na galeria. Às vezes os irmãos se distraem lá nos fundos e conversam. Eu quero dizer também que é uma alegria poder voltar depois de alguns dias de férias, né? A gente estava aí, tirei 16 dias de férias, uma correria, mas é bom estar de volta. Nessa noite eu quero pensar com vocês um pouco sobre esse texto da palavra de Deus. Esteja você preparado. O que esse texto nos diz
é que Jesus conta uma parábola aos seus discípulos, e Jesus está reunido com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Ele está prestes a ser preso, está quase na hora dele ser levado para um tribunal, ser julgado, ser morto, crucificado, e ele chama os seus discípulos, assentado ali no Monte das Oliveiras, e Jesus fala da necessidade que você e eu temos de estar preparados, para que nós não possamos ser pegos na vida desprevenidos. O que ele está querendo dizer com isso? Jesus está tratando aqui nesse texto da sua volta. Ele está dizendo para os seus discípulos: olha, eu vou partir, mas eu voltarei. Eu serei crucificado, morto, vou ressuscitar, mas eu voltarei. E para dizer da sua volta, Jesus conta essa parábola, a parábola das 10 virgens. E ele fala do perigo de não se estar preparado. Eu estava de férias, lá em Porto Seguro, e eu estava vendo as imagens que vocês me mandavam da enchente. É muito complicado a gente ser pego despreparado. Quando eu cheguei aqui, ouvi relatos de alguns de vocês que amigos, conhecidos seus, não acreditaram que o nível das águas chegariam à altura que chegou. Muitas pessoas não atenderam a voz do carro da polícia e do pessoal da Defesa Civil, avisando sobre o perigo iminente das águas crescerem repentinamente. E muita gente foi pega desprevenida, apesar de terem sido avisadas, apesar de terem ouvido a comunicação da polícia e da Defesa Civil. Muita gente foi pega despreparada, tiveram as suas casas inundadas, perderam tudo, porque elas não deram crédito à voz das autoridades, porque achavam que o nível das águas não chegariam naquele patamar. Aqui Jesus está dizendo a mesma coisa. Jesus está dizendo que Ele vai voltar sem sombra de dúvidas, que Ele retornará para resgatar a sua igreja, a minha vida, a sua vida, aqueles que creem, sem dúvida. A experiência, irmãos, da gente ser pego despreparado, ser surpreendido por alguma coisa, essa experiência quase sempre é muito ruim na nossa vida. Quando acontece uma coisa dessa natureza, da gente ser pego assim, sem estar preparado, a gente ouve as pessoas dizerem assim: eu não estava pronto para isso, eu não estava pronto para isso. E para falar da necessidade de se estar preparado, Jesus conta essa parábola. Ele compara a sua volta, a sua segunda vinda, com uma festa de casamento. No mundo antigo, você tem que entender, o casamento no mundo antigo era interessante. O noivo, ele ia à casa da noiva, e Jesus diz aqui, que nesse noivado próximo de um casamento, a casa da noiva estava cheia de acompanhantes. No mundo antigo isso acontecia. Então a noiva ficava ali na sua casa esperando o noivo, e as suas amigas mais próximas e íntimas iam para a sua casa, e quando o noivo chegava, ele tomava a noiva e ia para a sua casa junto com as suas acompanhantes, e lá na sua casa acontecia a festa do casamento e se consumava o casamento. O noivo ia buscar a sua noiva, o noivo ia ao encontro da sua noiva, e o que competia à noiva? A noiva tinha que estar pronta, a noiva tinha que estar preparada, e o que Jesus está dizendo é que a igreja é a sua noiva, e Ele, Jesus, é o noivo, e Ele diz que você e eu, a sua igreja, aqueles que creem nele, tem que estar preparado, porque Ele virá. Ele não marcou o dia, Ele não marcou a hora, mas Ele virá. E você e eu precisamos estar preparados. Mas veja o que Jesus conta. Ele conta algo que apavora a cada um de nós. Pelo menos a mim me assusta quando leio esse texto, porque Jesus diz aqui que a sua igreja está dividida em dois grandes grupos.
os que estão preparados para a sua volta e aqueles que não estão. Na sua segunda vinda, Jesus diz aqui que muitos que se dizem crentes serão deixados para trás, não irão com Ele para a vida eterna, não entrarão com Ele no céu, não entrarão com Ele na eternidade. Serão muitas dessas pessoas como as virgens nécias. Agora preste atenção, eram 10 virgens. Só 5 entraram na festa das bodas do Cordeiro. Só 5 entraram na vida eterna. Segundo essa parábola, metade dos que estão aqui, somente metade irão para o céu. Se você se lembrar de outra palavra de Jesus, Ele diz assim sobre a sua volta: 2 estarão numa cama, está lembrado? Um será tomado e o outro deixado. Novamente Jesus fala da porcentagem, 50%. Pastor, quer dizer que eu não vou entrar? Jesus não está dizendo quem vai entrar ou não. O que Jesus está dizendo é que metade do povo de Deus está despreparado. Metade das pessoas que estão na igreja não entenderam ainda a realidade da volta de Jesus. Metade das pessoas que dizem que creem em Deus, que creem em Cristo, não estão prontos para o encontro com Jesus. Porque hoje muitas pessoas são membros da igreja, hoje muitas pessoas participam de cultos, trabalham na igreja, mas alguns nunca se converteram verdadeiramente a Jesus. Muitas pessoas que estão dentro da igreja de Cristo nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca abandonaram os seus pecados, eles continuam mentindo, muitos continuam sendo desonestos, muitos continuam metidos em prostituição, muitos continuam envolvidos com coisas inconvenientes, apesar de estarem na igreja. E Jesus diz que esse povo é como essas virgens nécias, estúpidas, estão advertidos, estão instruídos, sabem que o noivo virá, mas não estão preparados. Existe uma diferença profunda, entenda isso no seu coração. Existe uma diferença profunda entre os crentes nominais e os que são verdadeiramente convertidos a Jesus. Existe uma diferença profunda entre aquelas pessoas que falam que creem em Deus, que dizem que creem em Jesus, que com as suas palavras pronunciam isso com a facilidade. Existe uma diferença muito grande entre aqueles que falam e aqueles que realmente são verdadeiramente convertidos. E Jesus está dizendo aqui que muita gente está despreparada para a sua volta. Agora preste atenção, quais são as lições que o Senhor Jesus deixa nesse texto, nesta parábola, sobre a sua volta, sobre a sua vinda, e que você e eu precisamos estar atentos. Preste atenção no que Jesus ensina. Veja, em primeiro lugar, Jesus diz aqui que só entrarão na vida eterna aqueles que fizeram uma preparação adequada. Preste atenção, só entrarão na vida eterna aquelas pessoas que fizeram uma preparação adequada. Onde é que Jesus diz isso? Veja o que ele diz no verso 2 e no verso 4. Ele diz assim: 5 dentre elas eram prudentes. No verso 4 ele diz: as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Todas eram virgens, disse Jesus, todas tomaram a sua lâmpada, todas saíram ao encontro do noivo, mas havia uma diferença essencial entre elas. 5 dessas virgens, Jesus disse, elas eram prudentes. 5 delas fizeram uma preparação pessoal adequada. O verso 4, Jesus diz, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Preste atenção, você e eu chegamos aqui hoje
e ligamos o interruptor. Apagou a luz. Eu nasci na roça. Graças a Deus por isso. Eu peguei o tempo da lamparina. Você acredita? O Kaique falou assim, pula para cá, pula para lá, pula para cá. Eu falei, não vou pular não, fiz 55 anos, eu não vou pular mais não. Depois eu... Esse negócio de pula para cá, pula para lá, eu não ligo não. Mas é demais, pula, já vai direto, já vai não. Mas eu nasci na roça. Quando você lê esse texto, você fala assim, lâmpada. Na época não tinha luz assim com essa facilidade, era lamparina mesmo, era aquele pavio com óleo, azeite, você botava fogo e aquilo lançava aquela fumacinha, lembra? Você ficava até carbonizado com aquele troço, não é verdade? Aquele cheiro forte dentro de casa, lá na roça. As famílias mais abastardas, elas tinham o lampião, que já era mais sofisticado, não é verdade? O lampião iluminava mais, você até regulava a altura da luz. Ei, Jesus, quanta saudade, hein, Jesus, do lampião, né? De vez em quando você entra numa loja, você acha um lampião aí, de enfeite. Mas preste atenção, do que adianta uma lâmpada, uma lamparina sem azeite? O que Jesus está dizendo, irmãos, e nós precisamos entender aqui, é que o óleo significa um bem espiritual insubstituível, com o qual nós precisamos nos abastecer. O óleo, o azeite, é símbolo do Espírito Santo. Jesus disse que uma pessoa que vai estar preparada, que não será pega desprevenida, é aquela pessoa que tem a sua vida cheia do Espírito Santo. Você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo, subir ao monte, vir para a reunião de oração, é uma necessidade, não é apenas um ritual da igreja. Você precisa ser cheio do Espírito, porque senão você será uma lamparina apagada, inútil, não vai acender nunca, não vai ter brilho em você, não terá luz na sua vida. Lembra que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e ele diz, vós sois a luz do mundo também, mas para ser luz, você tem que ser cheio do Espírito. Nós não temos luz própria, a luz que nós temos é aquela que vem do Espírito de Deus para a minha e para a sua vida. O que tem de crente apagado, o que tem de gente sem brilho na igreja, o que tem de gente sem unção do Espírito na vida, não é brincadeira. O que tem de gente despreparada nessa igreja não é brincadeira, é um escândalo no céu. Romanos 8:9, o apóstolo Paulo diz assim, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Preste atenção, a preparação do pai não vai servir para o filho, nem a preparação da esposa vai servir para salvar o marido naquele dia em que Jesus voltar. Ninguém vai entrar no céu por procuração, ninguém vai entrar na vida eterna, querido, pegando carona com quem tem uma fé genuína. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa parábola é que as prudentes, elas esperavam o noivo com provisão, elas estavam prevenidas, elas tiveram uma preparação adequada. Lâmpadas sem óleo são inúteis. O verso 6 desse texto diz que à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Nesse grito da meia-noite, dizendo que o noivo chegou no último minuto do dia, quando a maioria das pessoas estavam desprevenidas, quando se gritou, eis o noivo, foi um desespero para aquelas virgens nécias, foi um desespero para aquelas mulheres que não estavam preparadas. A chegada do noivo não representou para as virgens nécias um motivo de alegria, mas foi um desespero. Esse dia para elas foi um dia de trevas e não um dia de celebração. O preparo dessas mulheres foi insuficiente, elas estavam sem azeites na sua lâmpada. A minha pergunta para você: você está preparado? Você está preparado? Se de repente nós ouvíssemos uma trombeta soando nos céus agora,
e o céu se abrisse e nós olhássemos e víssemos Jesus descendo nas nuvens como Ele prometeu, você está preparado? Você é uma pessoa prudente ou você é uma pessoa nécia? Fique aqui o alerta, aqueles que estão adiando o seu arrependimento, aquelas pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados, aquelas pessoas que ainda não abandonaram as práticas inconvenientes da sua vida, aquelas pessoas que ainda não abandonaram os pecados que vêm lhes prendendo o coração, essas pessoas são como as virgens nécias. Quando Jesus voltar, elas não irão. Quando Jesus se manifestar nos céus com os seus anjos e com o clangor das trombetas tocando nos quatro cantos da terra, essas pessoas ficarão desesperadas, porque elas não estão prontas, elas foram pegas despreparadas. Você está pronto? Você está preparado? Existe óleo na sua vida? Existe presença do Espírito Santo na sua vida? Você é realmente uma pessoa convertida? Não estou perguntando se você é membro da Metodista, nem se você crê em Deus e em Jesus, porque até o diabo acredita em Deus e em Jesus. Eu estou perguntando se você já se arrependeu, se você já abandonou as práticas pecaminosas que o Espírito Santo está dizendo a você agora no seu coração: isso aqui não convém, isso está errado, você tem que deixar, tem que abandonar, isso rompe a nossa aliança, isso quebra o nosso compromisso com Cristo. Você está preparado, querido? Você não poderá dizer como essas virgens nécias, que não foi avisado. Ninguém que mora na beirada do rio de Manhuaçu, ninguém que mora na beirada desse rio, pode dizer, ou tem o direito de dizer, ainda que você tenha perdido tudo, você não tem o direito de não estar preparado. Porque quem mora perto do leito do rio, sabe que cedo ou tarde ele vai transbordar. É assim, desde que a terra existe. E daqui a 10, 15, 20 anos, pode não dar uma enchente, mas acredite, ela virá, repentinamente. Ela virá, porque é assim que é. Você está pronto? Em segundo lugar, Jesus diz que a salvação da sua alma, preste atenção nisso, que a segurança do seu futuro depende da sua diligência, da sua perseverança no presente. Veja o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a salvação da sua alma, que a segurança do seu futuro depende da sua perseverança no presente. Olha o que ele diz no verso 8 e 9. Jesus diz assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros, ide antes aos que vendem e comprai-o. Preste atenção. As mulheres nécias pediram emprestado aquilo que é individual, elas pediram emprestado aquilo que é intransferível. Não se empresta azeite, e Jesus não está falando de azeite de oliva. Jesus está falando de outra coisa. Não se empresta piedade, não se empresta vida de oração para ninguém, não se empresta vida de jejum, não se empresta vida de leitura bíblica para ninguém, não se compra relacionamento com Deus. Isso depende da sua diligência, da sua perseverança no presente. É você que precisa buscar a face do Senhor, é você que tem que ter tempo e dedicação à oração, é você que precisa jejuar hoje, é você, querido, que precisa ler a palavra do Senhor todos os dias da sua vida. A única maneira de se ter segurança quanto ao futuro é você ser perseverante no presente. Mas quantas pessoas oram com perseverança? Quantas pessoas jejuam
toda semana, 1 ou 2 vezes? Quantas pessoas leem a Bíblia todos os dias, pelo menos 10, 15 minutos? Quase ninguém. Essas pessoas estão despreparadas, sem azeite. Quando chegar, querido, o dia final, ninguém poderá livrar a vida do seu irmão. Cada um de nós, Jesus está dizendo aqui, individualmente, cada um de nós, individualmente, somos responsáveis pelo nosso próprio destino. Hoje, seja você perseverante para buscar o Senhor, para servir ao Senhor com fidelidade. Seja você perseverante e determinado em orar, em ler a sua Bíblia, em jejuar, em estar na santidade diante de Deus. Tenha óleo na sua lâmpada, tenha um relacionamento verdadeiro com Deus, e amanhã e no outro dia, quando o noivo chegar, a vida eterna será o endereço da sua morada. Jesus está dizendo que a sua perseverança determinará o futuro da sua alma. Irmãos, a coisa é muito séria. O que eu tenho encontrado de gente desanimada, o que eu tenho encontrado de gente que qualquer coisinha tira elas da presença de Cristo, qualquer coisinha balança a vida dela. O que é isso? Gente sem perseverança, gente sem diligência. E Jesus está dizendo aqui, para mim e para você, que a salvação da minha e da sua vida, da minha e da sua alma, depende da nossa perseverança no presente. Então, querido, no presente seja perseverante. Você tem lutas, Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, você precisa ser perseverante, você precisa continuar perseverando, buscando a presença de Deus. Não deixe que a tristeza, não deixe que a mágoa, não deixe que a decepção, não deixe que os problemas da vida, não permita que o diabo use essas coisas para te paralisar. Hoje, você precisa ser um homem e uma mulher perseverante, porque é na perseverança que você ganhará a sua alma. Em terceiro e último lugar, Jesus diz que a porta da vida eterna estará fechada para aquelas pessoas que deixaram para se preparar na última hora. Preste atenção, querido. Não deixe as coisas para o último minuto. Não fique adiando. Não fique postergando as coisas na sua vida. Veja o que Jesus diz no verso 11 e 12. Diz assim: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Preste atenção, as virgens nécias, elas não encontraram azeite para comprar na última hora. Elas chegaram atrasadas para o encontro com o noivo, e a Bíblia diz que a porta já estava fechada para elas. O clamor dessas mulheres, diz o texto bíblico, fala Jesus aqui, não foi atendido, o Senhor não as reconheceu. Elas estavam, diz aqui Jesus, excluídas para sempre da alegria do Senhor. Preste atenção, querido, o que Jesus está dizendo é que quando a porta da vida eterna for fechada, ela jamais será aberta novamente, ela jamais se abrirá outra vez. O que Jesus está dizendo é muito claro: na volta do Senhor Jesus, aqueles que viveram sem azeite em suas lâmpadas gritarão por misericórdia, como os diluvianos gritaram na época de Noé, mas descobriram que era muito tarde para eles, a porta da arca tinha se fechado. A igreja, você e eu, já sabemos há 2000 anos que Jesus voltará, mas mesmo assim,
Muitos crentes continuam desanimados, muitos crentes continuam sonolentos na casa de Deus, não estão mais empolgados com a vinda do Senhor Jesus, e o resultado é que já não estão dando mais testemunho eficaz da sua fé. Tenha cuidado com a sua alma, querido, tenha cuidado com a sua alma, porque a sua alma é a coisa mais valiosa que você tem. Do dia em que Jesus voltar, a porta da vida eterna será fechada para sempre. Para aquelas pessoas que estão deixando para se prepararem na última hora, elas ficarão de fora. Jesus disse que quando Ele voltar, assim que nós escutarmos o clangor, o toque das trombetas nos céus, a porta da vida eterna se fechará para sempre, estará fechada sobre toda a dor e tristeza, estará fechada para todo este mundo malvado e ímpio, estará fechada para todas as tentações do diabo, estará fechada para todas as dúvidas e temores do nosso coração, estará fechada para nunca mais ser aberta. E o verso 13, Jesus termina essa parábola nos dizendo, nos chamando, nos fazendo uma advertência, dizendo assim: vigiai, vigiai, vigie. Precisamos viver na ponta dos pés, aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus, queridos. Precisamos estar prontos, para que quando a trombeta tocar no o noivo sair ao seu encontro. A minha pergunta é: você está preparado? Você está pronto? Você tem segurança no seu coração? Você já se arrependeu? Já confessou os seus pecados? Já abandonou os seus pecados? Você tem uma vida reta e aprovada aos olhos do Senhor Jesus? O que adianta você e eu invocarmos o Senhor com as palavras, quando a nossa vida, a nossa prática e as nossas obras desmentem as nossas palavras? Fé cristã não é só confissão, fé cristã é prática e conduta de vida correta, adequada em santidade. Você está preparado? Manter a aparência de crente, sem ser crente, é um risco fatal para a sua alma, é um perigo para a sua alma. Você está pronto? Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar agora. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos para você não se distrair com nada. Pense um pouco na sua vida agora. Você já se acertou com o Senhor? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já consertou a sua vida? Você tem certeza que se agora o seu coração parasse de bater aonde você está e você tombasse morto nesse lugar, você tem certeza absoluta de que você passaria pelos portais da vida eterna, você entraria nos céus na presença de Deus? Você tem certeza disso? Porque se você não tiver certeza, você precisa nessa noite entregar o seu coração, sua vida para Jesus. E eu quero orar com você que quer fazer isso. Pastor, nessa noite eu quero entregar o meu coração, toda a minha vida para o Senhor Jesus. Eu quero estar preparado. Eu não quero ser pego ou pega desprevenido. Eu quero estar preparado. De olhos fechados, querido, como você está aí, de pé.
Você quer fazer essa decisão, pastor, nessa noite eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você quer fazer isso? Levante sua mão, eu quero orar com você. Você que quer, pastor, nessa noite Deus falou comigo, e eu ouvi a voz do Senhor no meu coração, e nessa noite eu quero entregar a minha vida todinha para Jesus. Eu quero confessar ao Senhor os meus pecados. Você quer fazer isso, querido? Levante as suas mãos, eu vou orar com você. Não vai doer, não vai arrancar pedaço, mas vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar a sua caminhada, vai trazer luz para você, vai trazer segurança para o seu coração, vai trazer uma expectativa nova. Se você que está aqui nessa noite deseja fazer isso, querido, em nome de Jesus, aquilo que te prende não vai te prender mais, as cadeias que estão segurando você não te segurarão mais, em nome de Jesus. Essa é a noite da sua libertação, essa é a noite de uma mudança radical na sua história. Deus está aqui falando com você através dessa palavra. Então, querido, se você quer, fale: Deus, eu quero, é a minha vez, é o meu dia, é a minha hora, é agora que eu vou fazer essa decisão e romper com tudo isso. Você quer, querido? Então levante sua mão, eu vou orar com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar, você que levantou a sua mão, vamos orar juntos. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. O altar da igreja é o melhor lugar para nós estarmos. Vem cá, não tem problema de estar no altar da igreja, vamos orar juntos. Fique aqui de frente para mim, eu quero orar com você. É a sua decisão, esse é o momento da sua vida, é o momento onde as coisas vão mudar, é o momento onde as coisas receberão uma grande e profunda transformação. É o tempo de você se reconciliar com o seu Senhor, é tempo da sua vida mudar. Então não fique aí não, querido. Se você ouviu a voz de Deus, não feche a porta do seu coração, não tranque os seus ouvidos, porque amanhã pode ser tarde. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade, hoje você tem o privilégio. Amanhã pode ser tarde, mas hoje é o tempo da sua oportunidade.